Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer uma demonstração prática das portas lógicas básicas. Veremos a porta NOT, a porta AND e a porta OR. Vamos demonstrar também a porta XOR ou Exclusive OR, tendo em vista o uso habitual dos operadores bitwise em programação. O entendimento de como funcionam eletronicamente as portas lógicas é muito útil para a programação de computadores, uma vez que os operadores lógicos existentes em todas as linguagens nada mais são do que o uso dessas portas. O vídeo é um complemento para o artigo Desvendando as Portas Lógicas, publicado no .g++. Acesse o site em www.gpp.com.br, onde poderá estudar com mais profundidade a parte teórica. E aí, moçada, estão preparados? Então vamos lá, galera! Vocês já pararam para pensar como todo o nosso pensamento é dual? De fato, só podemos conceber o conceito de bom em oposição ao mal. Só existe o positivo se existir o negativo. Quente em contraposição a frio. Ligado e desligado, verdadeiro e falso. O filósofo e matemático inglês George Boole percebeu como essa dualidade poderia ser expressa em lógica matemática e, em 1847, publicou esses princípios no seu famoso livro The Mathematical Analysis of Logic, cujo frontispício da primeira edição vemos aqui. Isso aconteceu muitos anos antes de que se pudesse sequer pensar em algo como computadores. Suas teorias foram desenvolvidas num campo inteiramente novo da álgebra e, em 1913, o matemático polonês Henry Scheffer sugeriu que se desse a este novo campo de estudos o nome de álgebra booleana, como atualmente a conhecemos. Vemos aqui um dos mais elementares circuitos eletrônicos. Um LED em série com um interruptor alimentado por uma bateria. O resistor só está aí para limitar a corrente dentro dos parâmetros de funcionamento do LED. Podemos constatar então que a lógica booleana pode ser perfeitamente aplicada à moderna eletrônica digital, onde temos apenas dois estados lógicos possíveis, desligado, como nesse circuito, e neste caso o LED permanece apagado, representando o zero lógico. Quando fechamos o interruptor, o LED se acende, passando a representar o 1 lógico. Podemos também considerar 0 como valor booleano false ou falso e o 1 como booleano true ou verdadeiro. Existem três operadores booleanos básicos para representar toda a álgebra booleana. O primeiro deles é o operador AND, cuja saída booleana Z corresponde à conjunção das entradas x e y. A notação mais comum é esta, com um ponto de multiplicação entre as entradas. A conjunção lógica é a operação de dois valores lógicos de entrada que apresentam um valor verdadeiro na saída, se e somente se ambos os operandos, isto é, os valores de entrada, forem verdadeiros. Aqui à direita temos o símbolo lógico da porta AND, onde observamos as duas entradas x e y e a saída z. O segundo é o operador OR,
cuja saída booleana Z corresponde à disjunção das entradas x e y. A notação mais usual é esta que colocamos aí, com o sinal de adição entre as entradas. A disjunção lógica é a operação de dois valores lógicos de entrada que apresenta valor falso na saída se e somente se ambos os valores das entradas forem falsos. Vejam que é o oposto do operador AND. Temos aqui o símbolo lógico da porta OR com seus terminais de entrada e saída. O último operador booleano básico é o NOT, o mais simples deles, cuja saída corresponde a uma inversão da entrada. A notação booleana é esta que aí está. Aquele traço em cima do y significa inversão, ou seja, se z é verdadeiro, y será falso e vice-versa. À direita temos o símbolo da porta NOT, também chamada porta inversora, que possui apenas dois terminais, uma entrada x e uma saída z. Aquela bolinha na ponta do triângulo, da mesma forma que o traço sobre a letra, representa inversão e será usado nos símbolos de combinação das portas básicas quando houver inversão, como veremos mais tarde. Vamos aprofundar um pouquinho nosso estudo na teoria das portas lógicas. Começando então com a porta AND. Vemos aí o seu símbolo lógico com as suas duas entradas x e y e a saída z. Esse símbolo com três terminais é o que é usado nos esquemas eletrônicos digitais. Aqui abaixo nós temos o operador booleano AND correspondente, a sua simbologia matemática, onde a saída z é igual à conjunção das entradas, representado por aquele ponto ali, como a gente usa, como se fosse multiplicação entre as entradas. Também podemos apenas omitir o ponto, ou ainda usar esse outro símbolo de conjunção da matemática, que é esse V invertido aí. Qualquer uma dessas notações é usada, sendo que essa primeira é a mais usual. A partir então da aplicação do operador booleano no circuito, nós podemos obter a sua tabela verdade, que é o quê? É o conjunto de hipóteses de saída possível em relação à combinação das entradas. Como nós temos duas entradas na porta AND, nós podemos ter quatro saídas possíveis, né? Quatro combinações possíveis das entradas, gerando então quatro saídas, que são as representadas aí na nossa tabela. Vejam que, como nós vimos lá na álgebra booleana, a operação AND faz a conjunção das entradas, ou seja, ela só gera um valor verdadeiro na saída quando as duas entradas forem verdadeiro. Ou, em outras palavras, somente quando nós temos 1 em ambas as entradas, nós teremos 1 na saída. Qualquer outra situação, a saída vai ficar em 0. É o que está demonstrado aí nas quatro combinações, né? As três primeiras, nós temos valores diferentes na entrada e na saída, ou valor 0 na entrada e saída, não é valor 1 em ambas as entradas, né? Então nós temos 0 na saída, né? 0 e 0, 0 e 1 e 1 e 0. As três combinações em que nós não temos valores iguais nas entradas, ou iguais a 1, né? Nós só temos essa situação aqui na quarta posição da tabela. Nós temos então as duas entradas verdadeiro, ou 1, e aí sim temos 1 na saída. Está aí confirmada a hipótese da aplicação do operador AND da porta correspondente. Vamos examinar aqui agora a porta seguinte, a porta OR. O símbolo lógico dela é bem parecido, é só um pouquinho mais curvo, né?
com as suas duas entradas e saída aí. O operador booleano agora é o símbolo de mais, né? Como se fosse uma adição para representar a disjunção das entradas na saída Z. Né? Também podemos usar o símbolo abaixo que usa esse operador de disjunção, operador matemático aí, mas o primeiro é o mais usual, é a notação mais usada. Né? Aqui temos a sua tabela verdade, e aí nós temos que na disjunção ocorre o inverso da conjunção, ou seja, a porta OR é o inverso da porta AND. Lá, somente na porta AND, somente quando ambas as entradas são 1 é que a saída é 1. E aqui, somente quando ambas as entradas são 0, a saída é 0. Viram a diferença sutil que existe aí, o inverso de uma da outra? Na AND, somente quando ambas as entradas são 1, a saída é 1. E aqui na porta OR, somente quando ambas as entradas são 0, a saída é 0. Lembre-se sempre de fazer a correlação entre 0 e false e 1 é verdadeiro. Né? Então nós temos aqui as três últimas situações em que os valores são diferentes de 0 nos dois. Né? No primeiro nós temos 0 e 1, no segundo 1 e 0 e no terceiro 1 e 1. Então, todas as três situações vão gerar 1 na saída. Somente quando as duas entradas forem 0, nós temos 0 na saída. A porta NOT é a mais simples dela. O símbolo está aí, né? Só tem uma entrada, chamamos de Y, uma saída de Z, e aquela bolinha ali na ponta do triângulo significa inversão, ou seja, se y é 0, a saída z é 1, e vice-versa, se y for 1, a saída z é 0. Aqui abaixo está o operador booleano, o mais comum é esse primeiro, quer dizer, põe um tracinho em cima da letra, mas pode ser usado também esse segundo, aí vocês podem encontrar por aí, mas o mais comum é o primeiro. Né? Também em programação usa-se aquele ponto de exclamação, então alguns também usam essa notação para o NOT. A tabela verdade ela é mais simples, porque como nós só temos uma entrada, nós só temos dois valores, duas combinações possíveis. Né? Ou a entrada y é 0 ou é 1. Se a entrada y for 0, a saída z é 1. Se a entrada y for 1, a saída z é 0. Observar aí que ocorre a inversão da entrada na saída. Né? Certo? Bom, vamos examinar também a porta XOR, porque ela é muito utilizada, principalmente em operações bitwise, né, operações bitwise, máscaras de bits, coisas muito usadas em programação. Mas todas as portas que nós vamos ver daqui para frente são, na verdade, uma combinação das portas anteriores. As três portas básicas são a porta AND, a porta OR e a porta NOT. Mesmo a porta XOR, ela é uma combinação. Aí está o seu símbolo lógico, né, com as entradas x, y e z. E aqui o operador booleano, que pode aparentemente parecer meio complexo. Né? A operação XOR é representada por aquele símbolo ali, um mais dentro de um círculo. Né? Então o z, aplicando-se um XOR nas suas entradas x e y, nós podemos desmembrar isso naquela expressão que está em seguida, e vocês veem então que o XOR nada mais é do que uma combinação de operações booleanas anteriores. Olha lá. Nós pegamos o inverso de x e fazemos um AND com y, pegamos o x e fazemos um AND com o inverso de y, fazemos um OR com esses dois resultados, e esse é o tal do XOR. Pode parecer meio complexo, mas olha a tabela verdade como fica fácil de entender, olha, na saída. Né? Nessa operação, somente quando os valores das entradas são diferentes é que nós temos um na saída. Somente quando é um ou outro. Estão vendo por que é OR exclusive OR?
ou exclusivo somente quando uma ou outra, né, é verdadeiro, é que é verdadeiro na saída. Quando as entradas são iguais, seja em 0, seja em 1, a saída é 0. Então por isso que ele é exclusivo, só quando um ou outro, né? Bom, nós podemos ter mais combinações ainda, combinar essas portas de várias maneiras para poder realizar operações de lógica booleana mais complexas, né? Mas sempre, como eu já disse, vai ser uma combinação das três portas básicas, que são aquelas três primeiras lá de cima: a porta AND, a porta OR e a porta NOT. Lembra que a porta XOR lá já é uma combinação, né, de portas anteriores. Vamos ver aqui então, por exemplo, essa porta NAND. Na verdade, ela é o que? Ela é uma combinação da porta AND com a porta NOT. Nós pegamos uma porta AND, a saída de uma porta AND, e ligamos na entrada de uma porta NOT. Ou seja, nós vamos ter na saída o inverso do resultado da operação AND. Por isso que é NAND. Esse N é de NOT. E lembra que nós falamos lá, aquela bolinha, ela representa inversão. Então o NAND é o símbolo lá da porta AND, olha lá, com a bolinha na ponta, quer dizer que o resultado dessa operação AND está invertido. Tá? Podemos fazer a mesma coisa aí com NOR, com XNOR. Né? Temos esse outro caso aqui, que é um AND com uma entrada tripla. Pensa um pouquinho aí, como é que nós poderíamos obter um circuito com 3 entradas aí? Barbada, né? É só pegar duas portas AND. Você pega a saída de uma porta, que tem 2 entradas, liga na entrada, numa das entradas de outra porta AND, sobra uma entrada aqui, com mais 2 dessa que nós ligamos, temos as 3 entradas aí, e isso podemos fazer essas combinações com todas as outras portas e realizar operações verdadeiramente muito complexas dessa forma. Antes de mais nada, vamos examinar aqui um circuito bem simples de uma porta inversora, a porta NOT, usando apenas um transistor NPN. Está ali o símbolo da nossa porta NOT e o circuito bem elementar. Né? Nós vemos aí um transistor que nesta situação em que a entrada está em 0, porque a chave S1 está desligada, que está ali em destaque naquele círculo vermelho, né? O transistor está polarizado corretamente, né? E, portanto, há corrente de coletor e o LED de saída está aceso. Então está confirmada aí a inversão da entrada, que é 0, gerando uma saída 1. À direita nós temos esse circuito montado aí numa protoboard. Eu assinalei ali nos LEDs o 0 e o 1, né? O 0 é o LED da entrada, né? E o 1 é o LED da saída. Vejam que o LED da entrada está apagado e o LED da saída está aceso. Nessa situação seguinte, nós fechamos lá a chave S1, vocês podem observar ali, né? O interruptor S1, meu dedão está lá apertando na direita lá a chavinha, né? O push button lá. E aí a corrente elétrica encontra um caminho bem mais fácil aqui nesse desvio pelo LED 1. O transistor, por sua vez, recebe também uma polarização na base que o faz entrar em corte e apaga-se o LED da saída, uma vez que se acende o da entrada, que foi a 1. Continua aí a situação de inverso. Viram então que nós estamos aí usando um transistor para esse chaveamento entre entrada e saída, né? Nos nossos experimentos a seguir, nós não vamos usar circuitos transistorizados, seria muito complexa a montagem, né? De circuitos mais complicados, por exemplo, que a porta inversora, né? Nós vamos usar circuitos integrados.
da família 7400, né, que é uma família da lógica TTL. TTL quer dizer Transistor Transistor Logic. Então significa que as portas são montadas com transistores que estão embutidos aí dentro do circuito integrado. Todo aquele nosso circuitinho, né, aqui desse quadro anterior, vai embutido dentro do integrado, só que você sabe que com essa tecnologia de integração podemos colocar mais que uma porta dentro de um integradão desse, né? E realmente esse aí da porta AND, que é o 7408, né? Ele possui nada menos que 4 portas AND lá dentro. À direita aí está a representação do circuito interno do integrado, né? Nós temos o pino 1 e 2 representam as nossas entradas X e Y, e o 3 a saída Z de uma das portas. 4, 5 e 6 da outra porta, o 8, 9 e o 10 da terceira porta e o 11, 12 e o 13 da quarta porta, né? O pino 7, ele sempre é o pino de terra, e o pino 14, o pino que recebe a alimentação da fonte, que deve ser, na família TTL, de 5 volts. Isso é bastante crítico. Se estiver fora dessa faixa de 5 volts, bem estabilizado, o circuito oscila e não apresenta os valores corretos nas saídas. Então ele precisa ter uma fonte bem estabilizada, bem regulada, para funcionar direitinho. Nas nossas montagens nós vamos usar só uma dessas portas, né? Não poderemos usar ali, por exemplo, os pinos 1, 2 e 3 para a porta AND. Para a porta OR, nós vamos usar o integrado 7432. Ele tem essas letrinhas aí no meio que variam, e algumas letras de prefixo e sufixo, isso não interessa. O que interessa é o 74 e o número que vem em seguida, por isso que eu pus esse underscore aí. É o 7432. A vantagem desses integrados TTL em relação de outra família famosa também, que é o CMOS, é que eles não são tão sensíveis à eletricidade estática. Então, para montagem protoboard, são bem interessantes, né? Outra coisa aí, para a contagem dos pinos, vocês observam que ele tem um chanfro, né? Esse aqui tem um chanfro aqui à esquerda, o outro também tem um chanfro aqui, olha, tá vendo? Todos têm um chanfro, e a partir do chanfro que nós contamos a pinagem conforme aí no diagrama à direita, né? Então, colocando o texto na posição correta para leitura, né? Ele começa aqui na parte de baixo no pino 1, 2, 3, 4 até o 7, e do outro lado ele continua como se fosse dando uma volta, né? No 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pinos, né? Ele possui também 4 portas OR no seu interior, né? Nos pinos 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pino 7 terra, pino 14 alimentação de 5 volts de tensão contínua. Para a porta NOT, nós vamos usar outro integrado famoso, aí, o 7404. Está lá o diagrama interno, esse possui 6 portas inversoras lá dentro. A porta inversora ela só tem uma entrada, né? Então, A1 é a entrada, B1 é outra, A2 é uma, B2 é outra, né? Também lá o pino 7 é terra, e o pino 14 vai lá para os 5 volts da fonte de alimentação. A porta XOR, nós vamos usar o 7486. Possui 4 portas XOR no seu interior. Estão lá as duas entradas e saída, né? Terra no pino 7, mais 5 volts no pino 14. Para as nossas montagens, nós vamos precisar de alguns materiais. Primeiramente, uma protoboard para servir de base para as nossas montagens, de uma maneira que possa montar e desmontar facilmente os circuitos. Vamos precisar do integrado conforme a porta que nós vamos usar, um daqueles 4 que vimos anteriormente. Vamos precisar de pelo menos 3 resistores.
Eles podem ser de 100 a 150 ohms. Vamos precisar de 2 LEDs verdes, um LED vermelho, alguns cabinhos macho-macho para poder fazer as ligações ali na nossa protoboard de uma maneira tranquila. Se vocês forem usar lá uma fonte de alimentação que nós sugerimos na nossa montagem, pode usar aí esse integrado 7805, que fornece lá no pino 3 uma saída estabilizada de 5 volts a partir de uma entrada por uma bateria aí dessas de 9 volts, aquela quadradinha. Com esse material podemos brincar e fazer aí todas as nossas montagens. Temos aqui o circuito para a montagem da nossa porta lógica AND. Aqui à esquerda nós sugerimos uma fonte de alimentação. Se você não dispuser de uma fonte regulável, vai precisar disso, para nos dar uma saída de 5 volts estabilizados usando um circuito integrado 7805. A montagem é bem simples, a gente usa aí uma bateria de 9 volts, o terra da bateria e o pino 2 do integrado vão ligados ao terra na protoboard. O positivo da bateria alimenta o pino 1 do integrado e obtemos no pino 3 a alimentação de 5 volts que vai ao positivo na nossa protoboard. Aqui à direita nós temos as ligações dos pinos de alimentação do circuito integrado 7408, é o pino 7 ligado ao terra e o pino 14 à linha positiva de 5 volts. Ao centro nós temos o circuito de teste, usando os terminais 1, 2 e 3 do integrado 7408, que corresponde a uma de suas portas AND. No pino 1 nós teremos a entrada X, no pino 2 a entrada Y. Em série com as entradas nós temos os LEDs L1 e L2, que são de cor verde, em série com resistores limitadores de tensão aí. Esse valor é sugerido de 100 ohms, mas pode variar aí de 100 a 150 ohms. E à direita nós temos a saída Z no pino 3 do circuito de 7408. Também aí temos em série nessa saída o pino, um LED vermelho, o L3, também aí com seu resistor limitador. Vamos então à montagem do circuito. Vamos começar aqui com a nossa protoboard. Ela possui esses vários furinhos que estão ligados internamente. Essas duas colunas aqui, cada linha horizontal desta, todos os furos são ligados internamente na placa, na horizontal, divididos aqui ao meio. Um conjunto aqui, outro ali. Esses furos dessas linhas de um lado e de outro são ligados verticalmente. Todos eles, inclusive nesse espaço maior aqui. Tudo é ligado internamente. Eles vão então alimentar o nosso circuito com terra desse lado da linha azul e com o positivo da fonte de alimentação seguindo esta linha vermelha de um lado e de outro. Podem ver que tem o sinal de menos e mais para cada uma das linhas. Tem aqui uma numeração para facilitar a visualização das linhas horizontais e letras representando as colunas na vertical. Dá para a gente, com um sistema de coordenadas cartesianas, representar as ligações do nosso circuito. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ligar as duas linhas de alimentação. Estou ligando a vermelha de um lado com a vermelha do outro, para nós podermos usar os dois lados das linhas.
Agora vamos pegar um cabo preto para o terra e vamos fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, quando nós alimentarmos as nossas linhas, elas vão estar energizadas dos dois lados para facilitar a nossa montagem. O próximo passo é a instalação do nosso circuito integrado. Tomem cuidado para não entortar as perninhas dele, que são muito delicadas, muito frágeis. Vamos colocá-lo mais ou menos aqui no meio, alinhando de um lado e de outro. Vejam que a protoboard ela é elaborada de uma maneira que o circuito integrado encaixa direitinho. Não pode forçar muito, tem que ver se ele encaixou corretamente. Aí coloca um pouco de pressão para colocar no lugar. O circuito integrado encaixa direitinho. Vejam aquele chanfro que nós já observamos. E a numeração dos pinos começa seguindo o lado do chanfro. Aqui é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí a gente dá a volta e continua desse lado. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse é o nosso circuito 7408, que tem internamente 4 portas AND. A próxima etapa que nós vamos seguir é ligar os resistores para colocar em série com os diodos nas entradas. Vamos pegar aqui desse lado esse resistor, aqui no pino 1, vamos pegar esse resistor e ligar aqui esse pino 1 desse lado aqui. Vamos colocar aqui para cima. Essa vai ser a nossa entrada X. Nossa entrada X, vou colocar aqui esse resistor. Viram que nós ligamos o pino 1 e aqui vai a outra ponta do resistor, que vai em série com o diodo. Como entrada, nós vamos usar esses diodos verdes aqui. Vamos ligar aqui o diodo. Observem que o LED ele possui uma perninha, um terminal maior que o outro, com um chanfro também, não sei se está dando para perceber aí, que marca o cátodo, que é o lado que vai ligado ao terra, o negativo. Isso vocês têm que observar, porque senão vai queimar o LED. Então nós vamos ligar aqui em série com o resistor, que está ligado nessa linha horizontal, todos ligados aqui. Então, ligando nesse furo é como se ligássemos com o resistor. Colocar no terra o terminal mais curto e o outro lado em série com o resistor. Perfeito? Vamos pegar outro resistor. Vamos ligar na nossa entrada 2, que vai ser o Y, a entrada Y. Muito bem, temos aqui a entrada X e a entrada Y. Liguei um outro resistor no pino 2 do integrado e ele está aqui nesta outra linha aqui. Vamos colocar outro LED verde bem pertinho aqui para representar as duas entradas. Vamos deixar eles direitinho aqui. Muito bem. Vamos colocar agora a nossa saída. Vamos pôr para o lado de cá, para não ficar muito perto, para visualizar melhor. Vamos pegar então aqui o pino 3, que é uma das portas AND do integrado 7408. Estou usando 1, 2 e 3. No 3 nós temos a nossa saída Z. Nessa aqui nós vamos ligar este LED, esse LED vermelho, né, para distinguir bem a saída. O cátodo vem no terra e a outra ponta, o ânodo do LED, vem em série com o resistor na porta no pino 3. Vamos agora ligar a alimentação do nosso circuito integrado. Lembram que eu disse que o pino 7 é ligado ao terra,
Vamos usar um cabo preto, que por convenção o preto é sempre ligado ao terra. Vamos deixar aqui, certo? E o pino 14, esse último aqui, ele é ligado ao positivo da fonte, 5 volts positivos, tá certo? E precisamos também dois cabos para a gente poder simular as alterações nas entradas. Vamos fazer isso de que maneira? Vamos pegar aqui as entradas, temos a entrada 1 e 2, vamos pegar esse cabo amarelo aqui no pino 1. O cabo amarelo então vai ser a nossa entrada X, né? No pino 1, entrada X. Okay? E vamos ligar esse cabo azul no pino 2. O pino 2 do integrado é a nossa entrada Y, certo? Estão as duas entradas, né, que nós vamos manipular os cabinhos. Vamos inicialmente deixá-los aqui aterrados, ligados ao terra, e temos então feita a nossa montagem. Vamos precisar só de um cabo para alimentar o positivo aqui e um outro aqui no negativo. Se vocês não dispõem de uma fonte de alimentação regulável para fazer o experimento, vocês podem usar um circuito sugerido usando um 7805 e no cantinho aqui vocês fazem a montagem bem simples, só tem três terminais, dois vão ser a entrada, que você vai ligar numa bateria quadradinha de 9 volts, e o outro terminal é a saída com os 5 volts da fonte de alimentação. Eu, no meu caso, vou usar uma fonte ajustável. Bom, gente, então nós temos aqui a nossa porta END, que vamos testar. Nessa situação inicial, em que nós deixamos as duas entradas X e Y aterradas, nós temos 0 na entrada X, 0 na entrada Y, portanto, 0 na saída Z, conforme vemos a tabela verdade. Vamos alterar isso, colocando a situação em que nós temos 0 na entrada X e 1 na entrada Y, no nosso LED aqui aceso, e continua apagado o LED da saída, como vocês podem ver na tabela verdade da porta END. Vamos voltar esse terminal ao terra e vamos inverter a situação agora das entradas. Temos então 1 na entrada X e 0 na entrada Y, né? Podemos observar aqui, e continua 0 na saída Z, conforme a tabela verdade. Vamos para a última situação, em que nós temos as duas entradas em entrada X com 1 na entrada Y e 1 na saída Z, a única situação em que ocorre a conjunção das entradas, como podemos ver aqui na tabela verdade. Vamos examinar então agora a porta lógica OR. O circuito é bastante semelhante ao da porta AND, a fonte de alimentação à esquerda e a alimentação do integrado à direita nós já examinamos. Vamos ver só o circuito de teste. E aqui nós percebemos que a mudança é apenas com relação ao circuito integrado. Basta nós substituirmos então o 7408 usado na porta AND pelo 7432 utilizado na porta OR e fazer os testes. Então aqui com muito cuidado nós retiramos aqui o integrado 7408, retiramos ele fora e também aí tomando cuidado, agora redobrado aí, né?
acertando aqui o integrado pelo chanfro ali, a contagem dos pinos, vocês já viram na montagem da porta-end. Vamos acertando ele aqui, cuidado para não entortar as perninhas aqui do integrado, que são muito frágeis. Vão dando uma olhada, veja se a posição está correta dos pinos, de acordo com a montagem anterior, vão conferindo aí no circuito, no diagrama. Dá uma checada, ajeita o integrado no lugar e aí está. Vamos fazer então a comprovação da tabela verdade da porta OR nesta situação inicial, em que nós temos 0 nas duas entradas, x e y. Podem conferir na tabela verdade que nós também teremos 0 na saída, confirmando-se então aquela situação de disjunção. Somente quando temos 0 nas duas entradas, teremos 0 na saída. Vamos testar isso, passando a uma primeira situação, a segunda linha da tabela, em que nós temos 0 na entrada x e 1 na entrada y, temos 1 na saída. Vamos inverter essa situação, colocando agora 1 na entrada x, 0 na entrada y, continuamos com 1 na saída, conforme está aí na tabela verdade, na saída Z. Na última situação, em que nós temos 1 nas duas entradas, x e y, nós continuamos então com 1 na saída, conforme aquela última posição na tabela, de forma que a situação de disjunção nós só teremos 0 ou falso na saída, se as duas entradas forem também 0 ou falso, situação inversa da tabela verdade da porta AND. A montagem da porta lógica NOT, a última das básicas, é bem mais simples que as demais. Observem aqui que nós temos apenas uma entrada representada por L1, usando o 7404, e a saída com o LED L2. Vamos usar então um LED verde para a entrada e um LED vermelho para a saída. A porta NOT, ou inversora, é a mais simples para montar. Vejam aqui que nós temos nessa situação a entrada em 0, está aqui no terra, potencial 0, o LED verde apagado, a saída é 1, exatamente o inverso da entrada. Se nós invertermos a situação, colocarmos a entrada em 1, a saída passa a ser 0. Perceberam então que há exatamente uma inversão da saída em relação à entrada. Quando a entrada é 1, saída 0, entrada 0, saída 1. Para encerrar o nosso estudo das portas lógicas, vamos examinar aqui a porta XOR. Aqui temos o seu circuito, usando o integrado 7486. Esta porta, embora seja uma combinação das portas básicas AND, OR e NOT, como nós já vimos, ela é muito útil. Essa lógica é muito utilizada em operações, como eu falei, bitwise, em programação, é de muito uso. Então vocês vejam que o circuito basicamente é o mesmo, nós só substituímos aqui o integrado que usamos nas portas AND e OR pelo 7486 e vamos usar uma das 4 portas lógicas que ele tem no seu interior, nos pinos 1, 2 e 3. A alimentação é feita pelos pinos 7 e 14, como nos demais casos, e a alimentação deve ser de 5 volts,
conforme esse circuito de uma fonte sugerida à esquerda. A montagem da porta XOR é exatamente igual às anteriores, portanto já vamos partir aqui do circuito montado. Acompanhe na tabela verdade. Nesta posição em que as duas entradas X e Y estão aterradas, os dois LEDs, portanto, apagados, 0 e 0, nós temos também 0 na saída Z, representada pelo LED vermelho, e a primeira posição da nossa tabela verdade. Na segunda posição, nós temos a entrada X com 0 e a entrada Y com 1. Então, passamos a ter o LED vermelho aceso, representando também 1 na saída, segunda posição da nossa tabela verdade. Vamos inverter, colocar agora 1 na entrada X, 0 na entrada Y, e temos 1 na saída Z, na nossa terceira posição. E na última delas, em que nós temos as duas entradas com 1, as duas iguais, portanto, apaga-se o LED vermelho, significando que a saída é 0. Portanto, somente quando as entradas são diferentes, pode observar aqui, somente quando elas são diferentes, nós temos o LED vermelho aceso, ou seja, 1 na saída, só quando elas são diferentes. Quando elas são iguais, seja em 0, seja em 1, o LED vermelho se apaga, então ele só estará aceso quando as entradas, o valor das entradas for diferente conforme ocorre na porta XOR. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de visitar a nossa página, o .g++, o ponto de encontro de velhos e novos geeks. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do YouTube para receber novos vídeos. Um abraço, minha gente. Fui!